Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. O escritor e jornalista Humberto de Campos, que indiretamente envolveu o médium Chico Xavier nos anos 40 num rumoroso processo por problemas de direitos autorais, repassou para nosso plano, como bom jornalista, uma série de revelações curiosas em suas mensagens ou livros. Poderíamos conhecer algumas? Realmente, nas centenas de páginas psicografadas através do médium Chico Xavier, a maior parte enfeixadas em dezenas de livros, além de oferecer-nos ensinamentos de rara beleza literária e espiritual, repassou interessantes revelações, evidenciando a realidade da reencarnação e sua inter-relação com a lei de causa e efeito. No livro Crônicas do Além-Túmulo, no texto em que relata a sua visita a Jerusalém, dialogando com o próprio espírito conhecido como Judas Iscariotes, por ocasião da Semana Santa de 1935, descobre ter ele resgatado suas dívidas em relação à prisão, julgamento, condenação e morte de Jesus em fogueira inquisitorial no século XV. Imitando o mestre, foi traída, vendida e usurpada na personalidade de Joana d'Arc, a grande missionária que mudou a história da França, salvando-a das negociatas políticas que a transformariam em parte do território inglês. Anos depois, Chico Xavier revelaria que o inusitado papel de uma jovem camponesa em questões de Estado se deveram à necessidade da espiritualidade de preservar as matizes genéticas que permitiriam a reencarnação séculos após de grandes pensadores que originaram o movimento conhecido hoje como Iluminismo. No Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de 1938, revela, entre outras coisas, que José Bonifácio de Andrada e Silva retornaria posteriormente como Rui Barbosa e José Anchieta como português João Barbosa, notabilizado como Frei Fabiano de Cristo. No livro Pontos e Contos, editora FEB, 1950, apresenta o exemplo de um renomado advogado apelidado nos círculos de convivência comum de Grande Cabeça. Talento privilegiado, não vacilava na defesa do mal diante do dinheiro, torturando decretos, ladeando artigos, forçando interpretações e acabando sempre em triunfo espetacular. Talento privilegiado, sentindo-se a grande cabeça em seu círculo com a última palavra nos assuntos legais, encontrou um dia a morte, despertando além dela, envolto em extensa rede de compromissos que lhe deformaram de tal forma a cabeça que não conseguia colocar-se na posição de equilíbrio normal, atormentado pelas vítimas ignorantes e sofredoras. A forma encontrada para reharmonizar seus órgãos da ideia, atacados pela hipertrofia do amor próprio, foi interná-lo num corpo físico na dimensão mais material, reencarnado em tristes quadros da hidrocefalia. No livro Contos e Apólogos, mostra a origem de um fenômeno teratológico de um único corpo sustentando duas cabeças, ambas unidas por débitos nascidos em encarnação anterior, em que uma impediu o renascimento da outra, através da infeliz opção do aborto. Na mesma obra, a história registrada na antevéspera do Natal de 1956, em que a apagada mulher, ao tentar salvar dois filhos de inesperada inundação que lhe submergiu o barraco que habitava em Passa Quatro, Minas Gerais, acaba sendo tragada pelas águas do alagamento que se formara. A pobre infeliz de hoje era a rica fazendeira que, na antevéspera do Natal de 1856, abrigara escrava de sua propriedade e a obrigou a se lançar nas águas transbordantes do rio Paraíba, ao ouvir-lhe a confissão de que suas duas crias eram também filhos da sinhá que retornara de repousante estadia na corte.
nos contos dessa e de outras vidas, revela que grande parte dos renascidos a partir de meados da década de 50, ostentando deformidades em braços, pernas, orelhas, mãos, lavraram tal sentença contra si mesmos, nas violentas ações usurpadoras nas áreas de confinamento reservadas para judeus, em países europeus, protegidos pela condição de soldados do exército nazista. Por fim, no livro Cartas e Crônicas, editora FEB, 1966, o esclarecimento sobre a origem da trágica morte coletiva de centenas de pessoas, crianças e adultos, na tarde de 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, Rio de Janeiro, minutos antes do término do espetáculo de estreia do Gran Circo Americano. Resultara das lamentáveis ideias nascidas e implementadas por eles no ano 177 d.C., na Arena do Circo, na cidade de Lyon, antiga Gália, hoje França, no sentido de entreterem de forma original a autoridade ligada ao imperador Marco Aurélio, vendo queimar em desespero cristãos, adultos e crianças aprisionados na madrugada anterior. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.